Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, paz seja convosco, a paz de Deus, Shalom Adonai, graça e paz. Meu irmão, aonde quer que você se encontre nesta hora, neste momento, receba agora a paz do Senhor Jesus, paz essa que excede a todo entendimento, amém? Aqui quem vos fala é a irmã Ana Caroline, também conhecida como Carol. Estou aqui neste canal para apregoar a mensagem do Senhor Jesus. Amém? Como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ademoestando seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue, exorte, repreenda, fale da mensagem, Timóteo, em tempo e fora de tempo, porque vai chegar o tempo em que os homens não suportarão essa doutrina. Então, meus irmãos, enquanto é tempo, estaremos aqui ouvindo, pregando, anunciando a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Tendo dito isto, vamos ao que nos interessa, ao que nos trouxe aqui, a palavra de Deus, amém? Que se encontra no livro de Êxodo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia chamado hoje. Diz assim, Êxodo capítulo 2, verso de número 1, diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. A filha do faraó descia ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse-lhe: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá e chame uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu o pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu tirei das águas. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos relatando o nascimento do libertador dos hebreus, Moisés. Aqui nos fala que a sua mãe o teve. Quando Joquebede, mãe de Moisés, teve Moisés, ela teve muita fé. Por quê? O casamento dos hebreus estava posto em xeque, pois o faraó, vendo que os hebreus estavam crescendo, os hebreus estavam se multiplicando até mais do que eles, do que os próprios egípcios, o faraó, ele teve uma triste ideia de mandar afogar no Nilo todos os meninos nascidos dos hebreus. E se nós formos olharmos um pouquinho antes desses episódios, como que os hebreus foram parar no Egito? Os hebreus foram parar no Egito, eles entraram no Egito foi pelas portas. Eles entraram lá como hóspede. Eles entraram lá como pessoas de prestígio, como pessoas de valor. Através do hebreu chamado José. Deus usou José para livrar toda a humanidade da fome, incluindo a sua família, os hebreus, Jacó, seus irmãos, com as tribos. Ao todo entraram 70 almas da casa de Jacó no Egito. 70 pessoas entraram no Egito. E eles foram bem-vindos, eles foram bem recebidos. E a Bíblia fala que José, ele foi instituído pelo faraó como governador. E ele acolheu a família dele no tempo da fome. E a Bíblia fala que eles foram se multiplicando de 70 pessoas, uma nação forte, uma nação grande, uma nação poderosa cresceu ali no Egito. Só que a Bíblia fala que morreu José, morreu a geração de José inteira,
Foram nascendo o faraó, morrendo o faraó, e eles se esqueceram de quem era José e dos grandes feitos que Deus usara José para livrar o povo da fome. Inclusive os egípcios cresceu como potência através de José e através do trabalho que eles fizeram, ou seja, os hebreus fizeram o trabalho das pirâmides, os hebreus enriqueceram os egípcios também. E a primeira lição que nós aprendemos disso, meus irmãos, é que os tempos mudam, as estações mudam, as pessoas mudam. Então não fique contando com pessoas, porque José e a família deles estavam no Egito, entraram no Egito, estavam ali no Egito como hóspede. Eles eram vistos como prestígio, com bons olhos pelo egípcio. E infelizmente as pessoas mudam. Não fica contando sempre com as pessoas, porque hoje as pessoas podem te ter no projeto de vida delas. E amanhã possa ser que elas nem se lembram mais de você. Tem um ditado que diz assim: alimente um ser humano por 30 anos e deixa de ajudar um dia, e você vai conhecer quem é aquela pessoa. Alimente um cachorro uma vez só e você vai ter um amigo para sempre. Isso é uma grande verdade. Quantas reportagens nós já vimos de cachorros que perderam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que perderam os seus donos, e mesmo assim, depois de mortos, os donos os cachorros ficavam ali no cemitério, em cima do túmulo, até o dia que o cachorro sucumbiu e morreu. Ou seja, o cachorro continuou fiel ao dono, agora o ser humano não. As pessoas, elas podem te ter hoje no projeto, mas amanhã elas podem te jogar fora. Amanhã você pode não servir mais. Amanhã você já não pode ter mais valentia para eles, algum valor para eles, algum benefício para eles, e alguém pode te descartar. Leva isso para todos os âmbitos da sua vida. Por isso que você não pode se apegar a ninguém a não ser o Senhor. Você pode amar as pessoas, você pode e deve gostar das pessoas, mas você tem que ter isso na sua cabeça, que as pessoas são momentâneas, que as pessoas são passageiras e que elas ficam com aquilo que convém para elas, que elas ficam com aquilo enquanto for bem para ela, enquanto tiver alguma serventia, porque a partir do momento que não serve mais, vai ser descartado. Tenha isso em mente, irmão. Assim você vai evitar muitas decepções, muitas tristezas, você vai evitar passar por muito sofrimento. Acredita nesta palavra. Eles entraram ali com bons olhos, eles entraram ali pelas frentes, só que eles se esqueceram, as estações mudam, as épocas mudam, as mentes das pessoas mudam. Então o faraó, ele teve a triste ideia de falar assim: olha, esse povo está crescendo mais do que a gente. Esse povo se multiplicou de uma tal maneira que eu tenho medo de que quando outras nações vierem pelejar contra o Egito, este povo se rebelem contra nós egípcios, porque nós fazemos eles sofrer, nós escravizamos eles, nós batemos nele. Eu tenho medo deles se levantarem contra mim e guerrear contra nós. Então, antes que ele nos ataque, vamos atacar primeiro. Era uma estratégia de guerra. E o faraó, ele estipulou essa lei triste, que era o quê? Matar, afogar as crianças, meninos no rio Nilo. Então, quando Joquebede, ela casa com Amrão, pai de Moisés, e decide ter esse menino nesse tempo de dificuldade, ela foi uma mulher de fé, porque imagina só quantos casamentos foi posto em xeque, quantas pessoas decidiu não casar, fala: eu não vou casar para ter filho, porque o diabo, irmão, ele quer matar as promessas de Deus, ele quer matar os sonhos de Deus na tua vida, na nossa vida. O inimigo, ele é sujo. Imagina só, aquele povo, eles já não tinham o direito de gozarem da liberdade. Eles foram escravizados, perderam o gosto de tudo. E talvez a única felicidade que eles poderiam ter era ter tido filhos, alguém para cuidar,
alguém para zelar deles quando tivessem idosos, alguém que depois um dia de trabalho, um dia de sofrimento voltasse para casa, teria alguém para recebê-los em casa. Ter uma mulher, um marido para ter um momento de felicidade, de alegria, de prazer, até isso foi tirado deles. Cortou tudo que podia ser de alegria, cortou. Cortou a liberdade, cortou uma alimentação adequada, cortou o direito de rir, de ter uma família. Então ninguém mais queria casar. Os casamentos foram postos em xeque. Imagina só os maridos indo procurar as mulheres, eu não vou ficar com você. Imagina quantas crises não tinha naqueles casamentos. Quantos casamentos foram arruinados, foram destruídos por causa desse decreto do faraó, por causa dessa ordem do faraó. E Joquebede, ela teve fé. Ela falou, eu não vou me submeter a isso. Ela teve fé. Quando ela casou, quando ela se relacionou com o marido dela, mesmo sabendo que poderia engravidar, porque não tinha anticoncepcional, não tinha nada. Ali foi literalmente a fé mesmo. Ela foi contra o sistema. E ela gerou aquele filho, ela engravidou, mesmo em tempos de dificuldade. Imagina só as outras mulheres hebreias olhando a Joquebede, tipo, meu Deus, que mulher desequilibrada. Como essa mulher foi ficar com o marido dela? Como que ela foi engravidar sabendo do decreto do faraó? Elas olhando assim com pena para Joquebede. Imagina o que se passava na cabeça daquela mulher. Meu Deus, se for um menino. Talvez vai saber quantas vezes ela falava, será que eu fiz as coisas certas? Será que eu deveria ter ido? Porque era ser humano. E a Bíblia fala que ela deu à luz a um filho. E vendo que era bonito, escondeu Moisés. Ela escondeu Moisés. Imagina quanta aflição essa mulher passou. Ela já deu à luz debaixo do sofrimento. Vai saber se na hora que ela teve Moisés, ela não colocou pano na boca para não gritar de dor. Vai saber onde ela deu a luz ao filho dela, teve que se conter, teve que se segurar, e ela deu a luz a um filho lindo, homem. Ela já sabia que o decreto era de morte, que aquelas que tivessem tido filhos homens, os meninos deveriam morrer, e ela escondeu o menino. Imagina o sofrimento dessa mãe. O Moisés não podia chorar, não podia fazer barulho, e vocês sabem que uma coisa que faz muito, muito barulho é criança. É difícil não saber quando não tem uma criança em casa, porque tem barulho, criança faz barulho, criança, elas gritam, elas choram, elas brincam. Imagina a aflição daquela mulher, às vezes vendo que Moisés ia chorar, vendo algum egípcio passando, tendo que acalmar, tendo que fechar a boca dele, ou às vezes até colocava ali o peito na boca do filho, para ver se ele ficava quieto. Imagina a aflição. Essa mulher não saía nem para fora para tomar uma vitamina D, não podia tomar sol, não podia deixar o menino só. Uma hora essa mulher podia colocar ele na cama, debaixo da cama, no fogão, no forno, outra hora no armário, porque os egípcios andavam de porta em porta para saber se não tinha criança. Imagina a aflição dessa mãe sabendo que qualquer hora dessa algum vizinho poderia denunciar. Você acha que não tinha isso? Com certeza tinha alguma mulher que também teve filho e teve que dar o seu filho para o egípcio se afogar no Egito, sabendo que Joquebede também tinha tido neném. Imagina a aflição, fala, olha, por que você só matou meu filho lá na casa daquela mulher também? Ela tem um filho lá, vai lá na casa dela, que ela também teve filho, ela também gerou, ela também deu à luz. Por que vai matar o meu filho? Porque, irmão, tem gente que é assim, não tem coragem de fazer o mal diretamente pra você, mas sabe quem pode fazer o mal, tenta te prejudicar. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde você quer que esteja. Às vezes alguém quer te fazer o mal, não tem coragem de fazer direto, mas vai em quem pode, vai e tenta te prejudicar de alguma maneira. Então Joquebede, ela vivia um inferno. Ela vivia um sofrimento, ela viu que não dava mais para esconder o filho dela. E o que Joquebede ela fez? Joquebede fez a melhor escolha da vida dela, que foi entregar na mão de Deus. Deus iluminou aquela mulher que ela teve uma ideia, já que eu tenho que entregar o meu filho para ser entregue no Nilo, para morrer no Nilo, eu não vou jogar o meu filho para ele morrer afogado. Ela preparou o quê? Uma provisão, ela preparou uma arca. Esse cesto
que Joquebede preparou, ela tem o mesmo sentido na palavra hebraica, no mesmo sentido literário hebraico da Arca de Noé. É o mesmo material que foi construído a arca, foi construído o cesto que carregou Moisés naquele rio. Ela fechou com betume e piche, ela colocou o que? A fé dela ali. Ela entregou na mão de Deus, ela falou, não vou colocar meu filho para morrer afogado, eu vou preparar uma providência para ele não perecer naquele rio. E ela colocou betume, ela vedou aquele cesto para que o menino não fosse afogado. Ela entregou o problema dela para Deus. Ela sabia que não dava mais para esconder que o filho dela seria morto, porque, irmão, tem coisas que não tá no meu controle, entenda. Se você querer controlar tudo ao seu redor, você vai endoidar. Porque tem gente que não dorme mais, não come mais, não vive mais preocupado com tudo e com todos a toda hora. E Deus está me falando para falar para alguém, entrega essa situação na minha mão. Entrega esse problema na minha mão. Toda hora você quer controlar onde que vai, o que que tá fazendo. Ai, meu Deus, tem coisa que o diabo quer matar. O diabo tá furioso, ele quer ceifar na tua vida. Só que você sozinho com o teu braço da carne não vai poder evitar. Mas entrega para Deus, que Deus ele te dá o livramento para você, para tua casa, para tua família. Deus ele dá a provisão que você tanto precisa, que você tanto necessita. O Senhor ele dá. Ela entregou, Joquebede entregou Moisés na mão do Senhor. E Deus deu essa estratégia para ela. Ela colocou sim o filho no Nilo, igual as outras teve que colocar, porém com a providência. E ela entregou na mão de Deus, porque ela estava cansada, ela já não dormia mais, já não comia mais. As pessoas já estavam perguntando, e aí, quando a sua mãe vai voltar? O que aconteceu com a sua mãe? Era os egípcios passando na porta, era vizinho querendo denunciar ela já não tinha mais vida, já não tinha mais nada. E ela sabia que cedo ou tarde Moisés iria morrer nas mãos dela. Se Moisés permanecesse com ela, ele iria morrer, ou cedo ou tarde. Então ela teve uma inteligência que foi o que? Entregar na mão de Deus. Quando ela entregou na mão de Deus Moisés, o filho dela recebeu o livramento de morte, que Deus entregou a provisão. Naquele cesto com betume, ele foi livrado de morrer afogado ali instantaneamente. Deus colocou a filha do inimigo, a filha do faraó, para cuidar de Moisés. Fez com que a filha de faraó achasse graça aos olhos do menino. Tudo foi uma estratégia de Deus, porque o rio Nilo, ele é tido como um deus para os egípcios. Então imagina só, ela vendo que aquele menino estava protegido por aquele cesto, vindo daquele rio, ela entendeu o quê? Que aquele menino era um presente dos deuses, era um presente do Nilo. Você está entendendo? Olha o projeto de Deus. Ela vindo aquele menino no cesto, ela entendeu que o Nilo era o pai dele. Ela entendeu que o Nilo, o Deus Nilo, para ela, estava o quê? Entregando um presente, mas não era o Nilo, era Deus trabalhando, era Deus guardando. Enquanto o inimigo tinha ceifado outros meninos, usado o faraó para fazer essa lei maligna, o Deus usou dessa situação para o menino ser criado debaixo do nariz do faraó. Eita, Deus maravilhoso! Deus confundiu o inimigo. Salmo 70, envergonhado e confundido, Senhor, sejam os meus adversários. Deus confundiu o inimigo, criou Moisés debaixo do nariz do inimigo. E Moisés, ele foi um dos maiores libertadores que já teve. O maior libertador da história de Israel foi Moisés, que foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão. Olha só, outro problema que Joquebede teve quando ela entregou para a mão de Deus foi resolvido. Ela era escrava. Escravo não tem dinheiro, não tem remuneração. Ela teve o filho de volta. Ela confiou em Deus, o filho dela recebeu o livramento. O inimigo que teve que criar o filho, criou o filho dela. Deus confundiu o inimigo. E agora escravo estava recebendo salário. Eita, meu pai, olha o tanto de problema que ela resolveu numa atacada só por confiar em Deus. Agora ela estava sendo indenizada, recebendo para criar o filho dela. Irmão, quem faz isso é Deus.
Entrega na mão de Deus. Você está cansado, você está aflito. Com a sua mão você não vai para lugar nenhum, mas se você entregar na mão de Deus esse problema, essa situação, Deus vai resolver da maneira dele, do jeito dele. Confia em Deus, entrega. Joquebede, ela teve fé. Joquebede, ela entregou, entrega, deixa que vá, confia. Não tenta mais segurar, mas é a minha faculdade. Ah, mas é meu serviço. Ah, esse relacionamento, entrega. Você tentou salvar, você tentou conversar, você tentou dialogar, você internou na clínica, você fez o que pôde fazer, você foi no médico, você foi no advogado. Agora entrega na mão de Deus e confia. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, agora não vai ser na minha mão, não vai ser do meu jeito, não vai ser da minha maneira, vai ser da tua maneira, meu Pai. E confia em Deus. Joquebede, confia em Deus. Joquebede, entrega esse Moisés para Deus. Nas tuas mãos é só o teu filho, mas na minha mão vai ser o libertador. Na minha mão vai vir a providência. Na minha mão eu vou fazer. Na minha mão eu vou confundir os inimigos e os adversários, Joquebede. Quando ela entregou e confiou em Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele trabalhou. Olha que interessante, quando fala aqui, viu, Joquebede, que o menino era bonito, é a mesma definição de Gênesis, que fala, viu Deus que era bom. Joquebede viu que era bom, mas entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos do Senhor e deixa lá. Deixa que vai e confia. Acredita, Senhor, vai estar nas tuas mãos, chega. Da minha maneira eu tentei, agora vai ser da tua maneira, Senhor. E acredita, irmão, que Deus ele vai trabalhar, porque ele vai. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Receba essa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.